Então, ok. Uma boa tarde, uma boa tarde a todos. Eu sou Gelimar, sou atual diretor de então, agora eu gostaria de convidar o grupo responsável por Josimar, eu não estou escutando. Você está escutando? Eu também não estou. Eu Está também não melhor deu para agora? ver se ela... Agora deu para ouvir. Deu? Sim. Tá. Então, vocês pegaram boa tarde? Sim, Então, agora vamos à apresentação do trabalho. Fiquem à vontade. obrigada. Boa tarde, né, gente? Nós somos da Lanfac, o FMG, e nós vamos apresentar sobre o avanço da telemedicina na atenção primária e saúde na pandemia da Covid-19. O grupo é composto por mim, Fernanda, pela Gisele, pela Laura e pelo Tiago. Aqui está o nosso sumário de apresentação. E eu vou falar um pouquinho da nossa introdução. Bom, a telesaúde é um sistema de prestação de serviços de saúde à distância, realizado por meio da tecnologia de informação e comunicação. Um dos seus segmentos é a telemedicina, que, segundo a Organização Mundial de Saúde, é o suporte em saúde oferecidos em contextos nos quais a distância é um fator crítico. E o uso dessas tecnologias para trocar informações são muito válidas para diagnosticar, tratar e prevenir doenças. Num contexto de pré-pandemia, a telemedicina surgiu como uma opção para qualificar assistência médica, promover o cuidado em saúde para localidades desprovidas de alguns serviços especializados, facilitar a obtenção de segunda opinião e possibilitar encaminhamentos rápidos para hospitais que têm uma estrutura mais adequada. Em março de 2020, né, nós tivemos a pandemia de Covid-19. E com isso, nós tivemos uma alta demanda de serviços, principalmente devido à elevada transmissibilidade do Covid. Isso representou um risco, né, de estrangulamento do nosso sistema de saúde. Além disso, métodos como isolamento social e o adiamento de consultas e procedimentos eletivos têm sido utilizados no mundo para tentar conter o avanço do vírus. Nesse novo contexto, então, nesse contexto de pandemia, a telemedicina ela ganhou ainda mais espaço na sociedade, uma vez que ela tem um grande potencial de diminuir a circulação dos pacientes em ambientes de saúde, diminuindo assim a circulação, né, do vírus nesses locais, aumenta o poder de resolutividade dos casos leves e moderados e também permite que os médicos dêem orientações remotamente e mantenham o acompanhamento seguro de doentes crônicos que são grupo de risco, né, para o Covid-19. No Brasil, tais práticas são atribuições importantes da rede de atenção primária de saúde, o que indica que a atenção básica tem um papel assim, importantíssimo no combate à pandemia, né, do Covid no país, e que para isso tem usado as ferramentas de telemedicina. Portanto, é importante a gente compreender essas relações entre a atenção primária à saúde, a crise provocada pelo Covid-19 e o uso dessas tecnologias de informação e comunicação aplicadas à saúde para fornecer um atendimento remoto nesse último ano. Então, para a gente entender isso tudo que a Fernanda contextualizou, nós propusemos aqui nesse trabalho uma revisão integrativa, com coleta de dados realizada a partir de fontes secundárias por meio do levantamento bibliográfico no PubMed, no Cielo e no Google Acadêmico, que são as principais fontes de pesquisa atualmente para a gente. E os critérios de inclusão definidos por nós para a seleção dos artigos foram artigos publicados em português e inglês, que contemplassem simultaneamente pelo menos 2 dos seguintes temas: atenção primária à saúde, telemedicina e Covid. Para isso, a gente usou chaves de busca diferentes para cada plataforma e a gente pensou para incluir quais artigos fazem com que a gente tenha uma elucidação sobre o tema. E esses artigos foram os que a gente escolheu
para poder fazer uma revisão e discutir. Sobre os resultados e a discussão, nós decidimos dividir em 3 partes. Primeiramente, iremos falar sobre o contexto da telemedicina no panorama de uso no mundo e no Brasil. Logo após, sobre o contexto da telemedicina e Covid. E, por fim, a telemedicina, o Covid e a atenção primária à saúde. Sobre a questão mesmo da própria telemedicina, percebeu-se a partir das diversas fontes que ela pode ser dividida principalmente em 3 eixos. Primeiramente, a teleconsultoria, que é entre trabalhadores, profissionais e gestores de saúde, e principalmente para a troca de informações e esclarecimento de dúvidas. Por exemplo, durante a pandemia de Covid, ela teve o potencial de sempre ser um apoio para a atualização de protocolos no contexto da pandemia, que era algo que sempre havia atualizações e era sempre necessário, principalmente na atenção primária, estar atualizado para ter um melhor atendimento. Além disso, outro eixo é o telediagnóstico, que é realizado entre um profissional de saúde e o exame a ser reanalisado. Um exemplo é a análise de radiografias e de tomografia de tórax. Principalmente na questão do COVID, são exames muito necessários para ver a questão do paciente, a condição do paciente, e esse tipo de resultado pode ser obtido a partir do telediagnóstico. E, por fim, provavelmente o eixo da telemedicina que ficou mais evidente e mais presente, principalmente na vida dos pacientes, que foi entre o profissional de saúde e o paciente, que é a teleconsulta. E os exemplos são bem claros, porque está muito presente no cotidiano, que é, por exemplo, a triagem, a consulta, e na atenção primária já se pode adiantar que o acompanhamento de casos crônicos pode ser feito, assim evidenciando o princípio da longitudinalidade da atenção primária. Pode passar, por favor? Muito obrigado. Sobre o contexto da telemedicina no mundo, utilizou-se como fonte a terceira pesquisa global em saúde realizada pela OMS em 2015. Nessa pesquisa, contou-se com a participação de 125 países, porém, nesses tópicos iniciais, 122 países responderam. Sobre as perguntas que eles fizeram, foi identificado que 57% dos países havia a telesaúde em nível de política nacional, porém, só em 22% havia uma política ou estratégia nacional explícita. Além do mais, o estudo percebeu claras diferenças regionais. Por exemplo, a teleradiologia, entre as áreas pesquisadas, foi constatada a área já melhor implementada e mais presente no contexto da telemedicina, porém, houve diferenças regionais bem claras, principalmente a presença dela entre a região da América e a região do Sudeste Asiático, havendo uma clara presença dela na região das Américas. E um fruto muito importante dessa pesquisa é que, em comparação com as 2 anteriores, que foram realizadas no ano de 2005 e de 2010, percebeu-se a ampliação dos programas de telesaúde. Apesar de pequenas diferenças nas questões de qualidade, essa ampliação pode-se concluir que ela é extremamente necessária e extremamente benéfica, pois ela possibilita a universalização da saúde, que é uma busca da OMS e de todas as pessoas, eu creio, que atuam nessa área. Sobre o contexto do Brasil, a questão da teleconsulta utilizou-se dados de um estudo, que foi uma análise sobre a implementação, e os dados são do ano de 2017 e 2018. A partir desse estudo, percebeu-se que a maioria das unidades básicas de saúde não apresentaram estrutura mínima para a teleconsulta. No estudo, a estrutura mínima era simplesmente um computador e uma quantidade de internet o suficiente para a utilização desse meio. Porém, a presença de uma estrutura desejável foi ainda menor, e essa estrutura desejável contava com essa estrutura mínima, e, além disso, um dispositivo de som, uma caixinha de som, um microfone e uma câmera. Então, essa estrutura desejável, ela focaliza na possibilidade de videochamadas, que é o principal meio da teleconsulta. E essas diferenças regionais foram notadas principalmente entre as cidades grandes da região norte, que apresentaram baixíssimos índices,
Enquanto isso, as pequenas cidades da região sul apresentaram índices maiores, aproximadamente 26%, enquanto as grandes da região norte foram menos de 2%, entre 1% e 2%. E sobre a questão da teleconsultoria no Brasil, destaca-se o projeto Telesaúde Brasil Redes, que ele conta com diversos núcleos no Brasil, e um deles está presente no Hospital das Clínicas, aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais, e conta com a rede de teleassistência de Minas Gerais. E em um estudo realizado entre 2007 e 2012, percebeu-se que 40% das teleconsultorias nesse serviço eram provindas de áreas de menor IDH do Estado, com o IDH entre 0,568 a 0,707, sendo que o IDH da capital do Estado é 0,810, mostrando como que há, de fato, uma diferença no desenvolvimento humano das áreas que mais estão buscando esse serviço, necessitando, com a principal cidade que oferece esses serviços, que é a capital do estado, que é Belo Horizonte. Além do mais, percebeu-se que 9 dos 10 municípios que mais solicitaram as teleconsultorias em 2012 tinham uma população menor do que 20 mil habitantes. Logo, são realmente municípios muito pequenos comparado aos principais centros que podem oferecer alguma forma de atendimento mais especializado. E a partir desse estudo, percebeu-se que, de fato, esse serviço possibilitou evitar reencaminhamentos e esclarecer dúvidas de profissionais dessas áreas que apresentam menos recursos. E assim foi possível oferecer um melhor atendimento para os pacientes da atenção primária. Sob essa perspectiva e diante de todos os aspectos elucidados pelos outros integrantes do grupo, nós podemos traçar uma relação entre a telemedicina e a Covid-19. Então, o que a gente tem é uma modificação das dinâmicas dessas relações interpessoais e, consequentemente, uma modificação do próprio oferecimento do serviço de saúde. Então, a telemedicina ela vem como um instrumento aliado para restringir a circulação de pessoas nesses ambientes de saúde. Então, nós colocamos aqui que em 15 de abril de 2020, a Lei 13.989 foi sancionada, e isso possibilitou o exercício dessa telemedicina. E é importante ressaltar que essa lei, ela enumera, ela ressalta que o profissional de saúde, ele deve deixar claro para o paciente que todo esse processo tem as limitações inerentes ao fornecimento da telemedicina e que todo esse processo vai respeitar as práticas éticas que seriam utilizadas no atendimento presencial. Outro ponto que a gente gosta de destacar é esse crescimento da demanda por serviços em telemedicina. Existe um estudo realizado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde eles demonstram que houve esse crescimento mesmo de demanda em torno de 76%. E 26% dessa demanda são dúvidas relacionadas ao Covid. Então, a gente percebe como a telemedicina tem um papel importante nesse panorama atual de Covid. Pode passar, por gentileza? Aqui nós colocamos duas questões. A primeira relacionada aos benefícios, que são inegáveis, eles existem, e a gente pode citar a redução do tempo de atendimento, gastos com deslocamentos por parte do paciente, o fato do paciente ser atendido em casa, esse conforto, digamos assim, e a própria melhoria nessa qualidade de serviço prestado. E, por fim, a gente também ressalta, existem os desafios, os percalços a serem superados. Nós temos a falta, por muitas vezes, falta de infraestrutura nas redes de saúde, falta de treinamento do próprio profissional de saúde, e também a questão da internet. Muitas vezes, baixa qualidade de internet, principalmente em algumas áreas rurais, onde essa qualidade da internet 3G, 4G, não se apresenta de forma tão satisfatória para o exercício da telemedicina.
Agora eu vou falar um pouquinho de telemedicina, Covid-19 e atenção primária à saúde. Então, no contexto, né, considerando tudo que os meninos falaram já, a gente tem que considerar que 80% dos casos de Covid-19 são leves e que os casos leves e moderados geralmente vão procurar atenção básica e vão poder ser resolvidos pela atenção básica. Então, é por isso que a gente pensou que seria interessante realizar essa revisão para entender como a atenção primária se adaptou para atuar no combate à pandemia aqui no Brasil. Então, por que a atenção primária é tão importante para o combate à pandemia no Brasil? A rede de atenção primária aqui no nosso país tem 42 mil unidades básicas de saúde e 44 mil equipes de atenção primária em atuação no território. Então, toda essa estrutura, ela garante uma capilarização do sistema de saúde, ou seja, o sistema de saúde ele vai se dividindo e vai chegando até as regiões mais interioranas, com menor estrutura, saindo dos grandes centros. Isso é o que contribui para a redução das iniquidades em saúde aqui no nosso território. Quais que são os eixos, então, de atuação dessa atenção primária no combate à pandemia no Brasil? Primeiro é a vigilância em saúde nos territórios, né, com a notificação dos casos, o acompanhamento, monitoramento dos casos, atenção aos usuários com Covid, que é tratar essas pessoas, né, principalmente os casos leves e moderados, suporte social aos grupos vulneráveis, que é cuidar das populações que são historicamente mais vulneráveis e, por isso, estão mais vulneráveis na pandemia também, e continuação das ações próprias da APS, que também não podem parar por causa da pandemia. E como que a APS faz para poder viabilizar, né, todos esses eixos de atuação tão diversos? Primeiro é o planejamento baseado em dados. Segundo é reorganizar o serviço de acordo com as situações epidemiológicas de cada território, então ficar atento ao número de casos e como que o serviço pode responder a isso. A alocação de recursos financeiros para as partes que são mais importantes no combate à pandemia, né, para os serviços mais importantes. Capacitação dos profissionais de saúde, que é justamente treinar os profissionais para usarem a telemedicina e as tecnologias de informação e comunicação, né, relacionadas à saúde. A organização do espaço físico para acolher os possíveis casos suspeitos, que são atendidos separadamente dos casos de não Covid. O estoque de medicamentos, que também mudou muito, né, em razão da pandemia, são outros medicamentos que precisam estar sempre disponíveis ali nas unidades básicas. E a estrutura para realizar testes diagnósticos e solicitar os exames complementares, que nesse contexto são muito importantes. E como que ficam os atributos da atenção primária nesse contexto, né, na pandemia? A atenção no primeiro contato, na pandemia, significa organizar os processos de trabalho que melhoram o acesso ao serviço. A longitudinalidade significa oferecer cuidado continuado aos usuários com queixas não relacionadas à Covid, por exemplo, os que têm doenças crônicas e precisam de acompanhamento. A integralidade significa fornecer o suporte diagnóstico e o cuidado compartilhado com a equipe de saúde, envolvendo todos os profissionais de saúde da equipe de saúde da família. E, por fim, a coordenação do cuidado significa promover o acesso prioritário dos usuários a outros níveis de serviço de saúde, como hospitais, quando for necessário. E quais que são as barreiras, né? A gente já falou um pouquinho disso, mas retomando as barreiras para o uso da telemedicina na atenção primária à saúde aqui no Brasil. Atualmente, né, a gente teve a regulamentação, como a Gisele comentou, regulamentação essa que foi em caráter emergencial, ou seja, não é definitivo, enquanto durar essa crise. E aí a regulamentação, ela, né, fez a gente se deparar com a insuficiência de equipamentos informáticos nas unidades básicas de saúde e com a falta de informação e de treinamento dos profissionais de saúde. Então, a gente se deparou com esses dois principais problemas a partir da regulamentação da telemedicina. E esses dois problemas são tão fundamentais que eles inviabilizam um teleatendimento, telemonitoramento e a teleconsulta de serem realizadas de forma adequada e, principalmente, de serem inclusos de forma definitiva nas rotinas dos serviços de saúde aqui no Brasil, principalmente na atenção primária. Então, a conclusão de tudo isso que a gente estudou, que a gente tem pesquisado no último tempo, é, primeiro, que avançamos, porque a pandemia ela abriu espaço para que o teleatendimento, a teleconsulta e o telemonitoramento, a teleconsultoria, fossem inseridos na rotina dos serviços de saúde do Brasil. Então, a gente já tem esse assunto de novo em pauta, o que é muito interessante para o futuro.
A segunda conclusão é que precisamos melhorar. O Brasil precisa investir consideravelmente na infraestrutura e no treinamento dos profissionais do SUS para inserir as práticas de telemedicina de forma definitiva na rotina dos atendimentos em saúde. E também que aprendemos, porque o número de usuários assistidos vai aumentar e o atendimento será cada vez mais qualificado por meio da telemedicina, o que vai fortalecer a atenção primária usando as tecnologias em saúde. Essas foram as nossas referências que a gente usou no estudo e a gente agradece pela atenção. Gente, o que dizer desse trabalho? A minha linha de trabalho e minha especialização é na área de informática em saúde. Então, quando eu vi esse trabalho e agora quando ficou mais elucidado com a apresentação de vocês, gente, apaixonei. Muito bom o trabalho de vocês, a qualidade, a relevância, o trabalho está extremamente atual. Confesso que senti um pouco de falta da questão da Rede Nacional de Dados em Saúde. Vocês poderiam ter abordado um pouco mais sobre como que a gente consegue fazer esse acompanhamento através da atenção primária dos níveis de serviço secundário e terciário. Mas é só uma sugestão. O trabalho de vocês foi muito bom, o conteúdo, a abordagem, dá para ver que vocês têm um conhecimento muito bom na área de informática em saúde, com foco na atenção primária, que inclusive é muito bom a gente ver pessoas interessadas por essa temática, porque profissionais que se interessam pela área de informática em saúde são poucos, e recomendo com que quem tiver interesse que se especialize na área, porque é uma área que nós precisamos muito na atenção primária. Nós realmente temos esse déficit de clareza de profissionais relacionados a sistemas de informação. E o parecer de vocês? O trabalho de vocês apresenta um exímio domínio relacionado à área de informática em saúde, com foco para a teleconsultoria dentro da Covid-19. Tem um foco de relevância extremamente atual, e a nota final de vocês foi 9. Fiz algumas pontuações. Caso vocês queiram me encaminhar depois a correção, nós vamos fazer a publicação dia 30. Então, sintam-se à vontade. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Que bom, Josimar, que você gostou. Eu acho que a gente fica muito feliz, é o reconhecimento mesmo do nosso trabalho, e a gente amou pesquisar sobre o tema, assim, sempre surgiam novas informações. E eu queria saber só da correção, ela vai chegar para a gente por e-mail, para a gente saber o que a gente precisa corrigir, como que vai ser? Vai sim, Laura, o seu perfil, o seu e-mail está cadastrado como autora principal. Então eu vou encaminhar os meus apontamentos para você por e-mail. O grupo vai responder, vai atender, no caso, as demandas e me encaminhar de retorno. A gente vai fazer a publicação até o dia 30. Possível que até segunda-feira eu já lhe encaminhe a correção, tudo bem? Ótimo, perfeito. Então, pessoas, é isso. Queria agradecer imensamente o trabalho de vocês, está com uma clareza absurda, está uma metodologia muito bem fundamentada. E para o que precisarem também a respeito do núcleo de pesquisas, estamos disponíveis a qualquer momento. Um abraço para vocês. Obrigada, Josimar, abraço. Tchauzinho, Muito obrigada. Tchau. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigada, Josimar. Obrigada, gente. Boa tarde. Tchauzinho. Tchau, gente. Boa tarde.